bem-vindos a mais um Samba Talks, o nosso podcast sobre inovação, empreendedorismo, criatividade, inteligência artificial. Hoje nós temos um convidado aqui, Feliz. Nós vamos apertar ele, porque o cara tem casca, o cara passou por muito lugar legal, né? Tem história legal dentro de uma empresa super conhecida dos brasileiros e está no mundo agora da tecnologia e publicidade, cuidando de dados, cuidando, né, tenho certeza que a AI está na agenda dele também. Você, Feliz, que vem do mundo da publicidade, está preparado para esse papo hoje? Eu tô super animado, viu, Gusti? Porque a gente veio da escola da tecnologia, né? Mas quando vem um lado aqui também que trabalha esse mix de tecnologia, claro, dados, que eu adoro, né? Aprendi isso muito com você, mas também criatividade, aí a gente vai conseguir aqui explorar outros caminhos, né? Aí Então, ninguém para. já preparei aqui também um arsenal de perguntas, mas que eu tenho certeza que com a experiência do Kleber vai ser super legal, não só para a gente, mas para a nossa audiência. Bom demais! Kleber Dantas! Kleber, você passou uma vida dentro da AB InBev, você vai contar um pouquinho para a gente, e agora é Chief Data and Technology Officer de um grupo gigante que é a Publicis, que é um grupo, né, global de comunicação. E aí a gente quer entender também o que você faz aí, bicho, num lugar, né, onde tem muito criativo, tem muita gente pensando fora da caixa, aí vem um cara de dados, vem um cara de tecnologia. Mas antes de chegarmos lá, conte pra gente, Kleber, já te dando as boas-vindas, conte pra gente sobre a sua história, cara. Como é que você foi parar na Ambev? O que você fez na AB InBev, né? E depois, como é que você veio parar na Publicis? Seja bem-vindo, meu querido. Maravilha, é um prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. Falando um pouco da minha história, eu sou cientista da computação, então eu comecei a desenvolver software muito cedo na vida, né? Com 13 anos de idade eu já programava. Minha mãe, como eu saí da periferia de São Paulo, e tecnologia sempre foi um caminho para adquirir independência e ter meu dinheiro, fui sempre muito incentivado pelos meus pais, né? E foi essa é a minha formação, né? Eu entrei na faculdade já trabalhava e já programava. Então, as pessoas às vezes falam: Caramba. "Pô, você já foi gerente de Guaraná Antártica, mas você é cientista da computação". Então, eu já vou dando um spoiler desses dois mundos começam a se unir, né? Eu dei muita consultoria no começo de carreira, trabalhei nas Casas Bahia, no varejo mesmo de porrada. Foi uma grande escola trabalhar no varejo. Eu trabalhei por uma curiosidade, em 1999, com Denis Herskovich e o Marco Scab. Eu fui o primeiro programador da Gibraltar, que era uma cópia do eBay no Brasil. Olha aí. Então eu conheço o Mercado Livre de outros carnavais. O Mercado Livre na época quando ele estava nascendo lá. tentou inclusive fazer a aquisição do Gibraltar naquela época, e o Denis e o Marco optaram em não vender. Então, naquela época eu ainda não era nem formado e já estava programando, né? Aí, acelerando, minha formação sempre foi muito baseada em desenvolvimento core de software. Eu sempre amei programar, programação pesada. Depois eu fui DBA SQL Server e era né, chamado em vários clientes quando dava problema cabeludo. Foi assim que fui parar nas Casas Bahia. Num determinado momento da minha carreira, o meu irmão, eu tenho um irmão que eu sou fã. By the way, é meu irmão. Eu sou fã do cara de carteirinha, chama Robson Dantas. Meu irmão é um empreendedor que já fundou várias empresas. É um empreendedor de muito sucesso. E na época ele estava indo muito bem, já com muita visibilidade. E a Ambev ligou para ele, falou: "Pô, a gente quer te contratar para cá". Ele falou: "Cara, não sou eu, mas tem um irmão que o cara é bom". E depois eu vou contar que isso inclusive virou uma piada, tá? Isso aí virou uma piada. E aí eu recebi uma ligação, cara, fui trabalhar na Ambev, fiz as entrevistas, na época João Castro Neves, grande professor, né, de carreira. Trabalhei com também um Pedro Herp, que até hoje é meu mentor, um cara maravilhoso. E aí fiz as entrevistas, comecei para ser o primeiro cara de Martech da IBI lá em 2011. E aí foi quando tudo começou. No meu primeiro ano, eu trabalhei muito com Skol,
Na época a gente falava, pô, coloca um filme na TV com call to action para um website. O site não aguentava a porrada de demanda que recebia da quantidade de consumidores, então eu trouxe servidor escalável com a Amazon naquela época, que parecia ser para a Ambev uma grande inovação, mas eu, como eu vinha desse universo já mais tech, hardcore de tech, já era uma coisa que a gente praticava há muito tempo. E aí eu fiz um primeiro ano e meio. Eu sempre tive essa percepção, viu, Kleber? Agora você falando assim, da Ambev e as marcas serem muito inovadoras em tecnologia numa época que ninguém era, né? Criar site interativo, né? Pô, realmente, agora você falando, conectou bem aqui, cara. Eu tive não, sem sombra de dúvida, né? Foi um grande privilégio na minha vida, na minha carreira, ter trabalhado 15 anos na Ambev. É uma empresa que eu falo com meus amigos, vale mais do que qualquer MBA, na minha opinião, em qualquer lugar do mundo. O que eu aprendi com as pessoas que eu trabalhei são pessoas visionárias, com uma gestão única, uma cabeça maravilhosa. Então, para mim, o grande ativo mesmo, quando eu fui trabalhar na Ambev, era ter a certeza que eu sentava todo dia no escritório e tinha muita gente mais inteligente do que eu. Então, isso dava uma sensação bacana de ter um prazer de falar, pô, eu vou aprender, vou ser esticado aqui. Então, foi um pouco da minha carreira. Eu tive 1 ano e meio em Martech, trabalhando muito com um time de escola, uma galera maravilhosa. A gente fez muita coisa legal, né, com a FNASCA, né? Olha que interessante, depois de anos eu volto para o grupo Publicis, né? Então, trabalhei com a NASCAR naquele período, fiz muito projeto legal, e aí, depois de 1 ano e meio, eu fui convidado para assumir a Caixa de Guaraná Antártica, toda a parte de marketing digital. Gustavo, para vocês, Pedro, isso é um grande ponto, né, alto da minha carreira. Estou acelerando muito, mas teve um momento em que eu decidi sair da minha zona de conforto, ao invés de ser, né, um profissional puramente de tech, falar, poxa, agora eu vou liderar a marca. Durante uns 6 meses eu lembro que eu tinha, pô, minha família, minha filha, e aí isso esticou tanto a corda que tinha dia que eu não vou mentir, cara, eu ia para casa em nível desespero de 0 a 10, 10. Preocupação, vou perder meu emprego, então foi uma esticada muito grande. Mas como todo movimento de sair da zona de conforto, veio muito aprendizado, né? De entender mais do marketing, porque antes eu era o cara de Martech, agora eu comecei a entender com a cabeça do marqueteiro. Poxa, foram 3 anos e meio maravilhosos em Guaraná Antártica. Depois do primeiro ano, a Ambev, a gente você é treinado, né? Para falar, quando você entra numa caixa, a caixa é maior do que você no começo. Passa um tempo, você é do tamanho da caixa. Passa um pouquinho mais de tempo, você está maior que a caixa e é hora de você procurar um próximo passo. Eu comecei a ver, né, isso, e por isso que eu aposto em gente boa, talentosa, o processo é tão rigoroso de contratação lá. Eu comecei a ver esse desenvolvimento. Chegou uma hora que o Guaraná foi colocado como uma marca Genius, naquela metodologia que o Scott Galloway vendeu para Gartner na L2. Então, foi um momento muito premiado da minha carreira, foi um momento de muito aprendizado, mas também de muita entrega, resultado. Nós batemos recorde de market share. E esse momento eu tive muito contato com o core de marketing, né? O Pedro era o VP de marketing do Brasil. E aí, depois disso, a Ambev tem muito essa questão de meta, meritocracia, entregou, se a pessoa né, mostra resiliência, liderança, é um caminho natural, é crescer. Né? E é um ambiente de pace rápido, é um fast pace. Né? Então, depois desse período em Guaraná, fui chamado para assumir a caixa global de Martech, voltar para a Martech, estruturei essa caixa, morei em Jaguariúna, a gente tinha a unidade global lá, e aí num determinado momento de carreira, estava em Nova York numa dessas visitas de alinhamento, de One Year Plan, eu bati um papo, mostrei um projeto para o Lucas Herskovich, que hoje é o Chief D2C da organização. E acho que tem muito disso também na Ambev, né, cara, de ter atitude, né? Às vezes você vê a oportunidade, mas a falta de atitude você não agarra aquilo. Então eu olhei e falei, cara, meu sonho sempre foi ir para Nova York. E aí eu resgatei até e-mails de quando eu tinha 20 anos, tentando posições em Nova York.
apresentei um projeto pro Lucas numa sala, eu lembro até hoje, era uma quinta-feira. Ele passou no corredor, eu falei, cara, tem um projeto para te mostrar. Ele falou, porra, amanhã na minha agenda, pode marcar com a minha assistente. Eu mostrei o projeto, ele olhou para minha cara e falou assim, você já pensou em morar em Nova York? Olha. Cara, eu lembro até hoje dessa cena, eu olhei pra cara dele e falei, eu falei, já pensei, mas eu tava sério, né? O cara ali tá sério, mas dentro de mim eu tava assim, puta que pariu, eu penso nisso todo dia da minha vida. Aí ele, Kleber, então aperta minha mão, você tá vindo trabalhar em Nova York. Cara, aquele dia pra mim eu nunca vou esquecer, né? No tempo da minha carreira, esse foi um dia emblemático, o dia que eu consegui atingir um grande objetivo depois de muito trabalho, né? Eu já tinha virado sócio da Ambev nesse período, que é uma passagem importante para o profissional na Ambev. Quando você vira sócio, você faz parte de um grupo super seleto, um grupo menor de liderança dentro da organização. Aí fui para Nova York, assumi a caixa de Analytics lá, respondendo para o Lucas, e na época era o Miguel Patrício, que eu sou fã. Se esse podcast chegar no Miguel, quero deixar aqui um grande abraço, um grande mentor. Foi muito legal trabalhar com o Miguel como CMO da organização. A gente começou a fazer um trabalho de Market Mix Modeling, de MMM, realmente ter uma agenda mais forte de Analytics, dados e tecnologia dentro do marketing, com projetos globais priorizados. Aí o Miguel step down, veio o Pedro, assumiu como CMO da organização. Já conheci o Pedro lá de escola, que eu contei para vocês lá atrás. O Pedro é um cara, ele sempre me tirou do conforto. Assim, ele chegou, me chamou e falou, Kleber, você vai trabalhar agora no time de Insights e Estratégia. Eu falei, Pedro, né, trabalhei em marca, estou em tech. Ele, não, cara, você precisa passar por essa caixa. Você sabe, Pedro e Gustavo, eu acho maravilhoso, assim, quando a gente tira sarro da gente mesmo, você se sente idiota em algumas situações na vida, né? Estratégia e Insights era uma posição que eu sempre olhava para aquilo e falava, poxa, nunca quero trabalhar lá, puta área chata. E aí, o dia que eu fui, eu me apaixonei. Meu pensamento mudou, né? Olhar para as coisas por uma ótica de insights e estratégia. Foi um período muito legal da minha carreira. Eu liderei assuntos importantes globais para a AB InBev, sobre a gestão do Pedro. Projetos que colocam tecnologia e dados em primeiro lugar em qualquer discussão, unificando os processos da organização. Então foi uma passagem muito boa. E aí, depois dessa passagem, o Pedro saiu da organização, veio o Marcel. Então deixo aqui um abraço para o Pedro e para o Marcel também. Eu tive né, prazer em dose tripla, ter trabalhado com o Miguel como CMO, com o Pedro como CMO e com o Marcel como CMO, 3 profissionais incríveis. Quando o Marcel chegou, um cara muito de marca, né? Eu trabalhei um período com ele e aí eu recebi o convite de ser o VP Global do Martech dentro da organização, com uma área, aí já tinha o BIS, né, que é o grande braço digital da digitalização do B2B. Tem um prédio em Campinas do BIS com mais de 3 mil profissionais de tecnologia, uma estrutura maravilhosa. Parte dessa estrutura era a estrutura de Martech. Então, eu resumi aqui para vocês 15 anos de Ambev, de muito aprendizado, muita entrega, muito projeto legal, e que eu tive o prazer de colocar dados e tecnologia dentro primeiro no marketing, depois no core da área comercial, né? Então, é esse o caminho que eu me especializei, né? Usar dados e tecnologia. É uma empresa que tem uma cultura muito forte, orientada a resultado, né? Uhum. Então, isso é uma crença que eu tenho e levo dentro de tudo que eu aprendi dentro dessa escola, que não adianta nada ter dados, ter tecnologia, se você não extrai resultado disso e se isso não melhora o negócio. Então, isso é meu DNA. Foi assim que eu aprendi. E aprendi, muitas vezes, tomando pressão grande, entrando em reunião de gente grande, em que você é cobrado. E isso eu acho maravilhoso na Ambev, nessa questão de uma empresa séria, com uma gestão séria, onde as pessoas realmente têm esse comportamento orientado a resultado, e é isso que importa. Então, Kleber, só para aprofundar um pouco
esse seu ambiente ali, porque você viveu num ambiente digital, numa empresa né, de indústria, com varejo, alguns pedaços e tal. Como é que era essa conversa de branding com a performance, né? Assim, como é que isso convivia? Porque, assim, vamos lá, o mundo da cervejaria veio muito do branding, né? Era muito aquele negócio do Perfeito. pô, o tempo inteiro na sua cabeça ali, TV, muita TV. E aí, de repente, vem um mundo digital em que esses players também entendem um pouco, só que como é que essa conversa dentro da Embed, assim, de branding versus a performance? Ou não é versus, né? Ou é I. Não, acho que a conversa foi muito pautada e eu acho que essa conversa é a conversa mais certa que qualquer profissional que tem um negócio onde você tem consumidor, né, que é onde que o consumidor está, né? Então, a gente começou a analisar e viu que o consumidor estava começando a migrar para as redes sociais e eu tive um grande parceiro de jornada, se chama Leonardo Longo, hoje ele está no Google, Léo Longo. O Léo, ele já tinha muito essa cabeça e ele, um profissional com muito conhecimento, ele ajudou muito a gente se organizar e falar, pô, a gente precisa fazer esse capability funcionar, isso aqui precisa dar certo. E do jeito Ambev de ser, tinha aquela corrida de fãs no Facebook, lembra? Então é o seguinte, a gente não consegue ainda provar o quanto que isso vai ter impacto em saúde de marca ou em vendas. O KPI é a marca que tiver mais número de followers dentro do Facebook. E aí, cara, quando você promove competição numa cultura que tem isso Que é como DNA, competitivo. então começou aquilo se desenvolver, Guaraná acelerando horrores, Skol também, e as marcas começaram a ganhar relevância dentro desse universo digital. E a partir daí a gente começou a formar todo o framework de métricas, porque que era importante engajamento, mas sempre dentro das reuniões com os líderes sênior, de apresentar e aquela pergunta sempre aparecia, né? Mas tá, muito legal, você tem aí 1 milhão de followers, a não sei quantas pessoas clicaram em like. Como que você me fala que isso as pessoas estão gostando mais da marca ou estão tomando mais cerveja? Uhum. Então a gente teve que ir adaptando isso, né? Até chegar numa metodologia mais robusta de ter A/B testing, estudo de lift, TMM. Então foi um processo, mas muito incentivado internamente, porque no final todo mundo tem consciência, né, da importância. Os consumidores eles compram marcas, né, eles desenvolvem afinidade com marcas. Dois grandes frameworks que eu aprendi, estudei muito dentro da ABI, é o de Mental Availability e o de Physical Availability, né? Então as marcas têm que ter disponibilidade na cabeça dos consumidores e tem que estar disponível também onde eles consomem, né? Aí entra todo o framework de need state, occasion. Então, no começo foi cria o capability, coloca um KPI, vamos crescer isso. E aí a jornada de E o amadurecer e Zé Delivery desenvolver vem um isso. pouco nisso também. Veio De depois, estar mas onde o aí, cliente quer que você esteja. perfeita. Cara, o case do Zé Delivery é maravilhoso, porque na época o Pedro estava como líder das EX Ventures, que era o braço de inovação Uhum. e de disrupção, vamos colocar assim, da organização. E aí ele já tinha isso como parte da visão, né, da ZX, de criar a digitalização do D2C. Então, quando ele criou o Zé Delivery junto com o Lebelson no Brasil, ainda não estava naquele ponto de olhar para o Zé Delivery e falar, poxa, isso daqui virou um monstro. A pandemia acelerou o Zé Delivery em Olha aí. 20 vezes. Caramba. Então, quando veio a pandemia, ninguém podia mais sair de casa. E eu acho que tem Mas muita. já estava pronta a estrutura Já para estava, então escalar. era para escalar. Então veio como, né? É aquela velha discussão, né? A sorte sempre acontece para aqueles que têm muita competência, né? Ou vice-versa. Quanto mais sorte, quanto mais competente eu sou, mais sorte eu tenho. Então já o ambiente já estava preparado. Quando a pandemia chegou, aquilo pegou fogo, aquilo, né, cresceu muito. E aí o Zé Delivery virou uma plataforma
gigante, não só de venda, mas também você imagina a riqueza de dados, né? Que você tem dentro de um ambiente desse, entender comportamento de consumidor. Trabalhei muito com o time do Zé em programas importantes, então toda essa questão digital. E aí, depois disso, a organização começou a investir muito na criação do BIS, da plataforma de B2B, toda a questão de analytics dentro da organização, o perfil de contratação muito voltado para tech, todas as áreas investindo muito em dados e tecnologia. Eu participei de um projeto que não, em quase todas as organizações que eu trabalhei, não é o projeto mais sexy, mas eu considero o, um dos mais importantes. Quando a gente fala de Data Lake, por incrível que pareça, ainda tem muita empresa no Brasil e no mundo Aham. que não pensa nisso, né, em centralização de dados, em você ter uma governança sobre os dados da organização organizados para você poder ter inteligência e melhorar a sua tomada de decisão. Então, eu participei desse projeto na ABI, né? Kleber, deixa eu até aproveitar esse gancho. Assim, eu já estava com outras engatilhadas aqui, mas isso que você falou, eu acho que pode ser um problema de muita gente que está nos ouvindo. Porque, cara, assim, eu acho que você vai concordar comigo. Os principais desafios de corporações, quando elas vão crescendo, é os dados baterem. Eu acho que Perfeito. isso é vontade de pular do prédio aqui, porque se apresenta um dado de marketing, um cara de vendas apresenta outro, financeiro tem outro, time de sucesso do cliente tem outro, e aí? Como é que a gente confia, né? E aí depois, como é que a gente junta isso para tomar decisão? Porque às vezes você está olhando uma coisa e não é a correta. Então tem alguma fórmula mágica aí que você, durante a sua jornada, um framework que você estabeleceu de etapas? Cara, primeiro centraliza, organiza, depois tem 4, 5 métricas aqui que são as padrões, e depois a gente vai indo para granularidade para ir tomar decisões mais estratégicas. Ou não, o negócio é mais freestyle Tem. mesmo. Não tem eu, como, né, trabalhando com o Marcel, Pedro e com o Miguel, os três, o Miguel sempre perguntava, cara, quando eu trabalhava, acho que o Miguel trabalhou na Coca-Cola, eu conseguia ver o share de Osasco de Fanta. Por que que aqui na Ambev, aqui do Global, eu não consigo apertar um botão? Então ele já puxava isso. Pedro já tinha uma agenda muito mais rigorosa e muito mais com os rituais muito mais claros de estabelecer o tal do single source of truth, né? Acho que então, para sua pergunta, o primeiro passo, você tem que ter muito claro qual que é a fonte da verdade. Mesmo que ela ainda tenha alguns problemas, você precisa estabelecer tudo que sai desse lugar é validado pela governança que você tem dentro da empresa. O Pedro, na época, colocou um projeto que ele chamava até de Open Radio, né? Que você vai lidar muito com resistência quando você faz esses projetos, que esse projeto vai democratizar o uso do dado, né? E você ter dado informação tem um quê de poder nisso também, né? Eu que sei a narrativa daquele dado, daquela informação, a minha área que cuida disso. Quando você vai para esse lado de data lake, você já começa, pô, peraí, eu tinha, né, eu era o único que mexia com esse dataset dentro da organização. Agora eu já vejo diversas áreas usando isso. Óbvio que tem que ter cautela, porque muito dado você tem que ter conhecimento do business e ter experiência lidando com aquilo. Mas o Pedro fomentou muito esse lado de democratização do dado. Eu estou contando a jornada, né? O primeiro é identificar a necessidade, ter o sponsorship de um executivo C-level, do nível senior da organização, falar isso aqui é importante. O segundo é ter disciplina e as rotinas para colocar aquilo para funcionar e democratizar esse acesso a dado. E muito interessante na passagem com o Marcel, eu tenho uma passagem, né, interessante com ele, em que ele falou, Kleber, a gente tem um dado muito importante dentro da ABI, que é o dado de saúde de marca, né, de Brain Guidance. E tem um KPI que chama Brain Power, que a gente mede em 42 países consistentemente, com a mesma metodologia, com os mesmos padrões. Só que quando você apresentava o dado do global, às vezes não batia, porque é um dado que 0,1 pontos percentuais muda a trajetória, né, da narrativa. E um dia o Marcel sentou comigo e falou assim, Kleber, não dá mais, cara. A partir de hoje, a gente tem que ter a precisão, sai daqui do global.
E aí foi quando a gente começou a trabalhar muito essa questão do seu ponto, Pedro, de precisão, cara, eu tive que implementar um mecanismo na organização em 42 países, que o jeito de medir era com 3 casas decimais. Eu tive que baixar um protocolo extremamente rígido de governança de dados, e isso o Marcel começou a colocar, e daí isso acabou. O que aparecia no global era o mesmo que aparecia na China, que era o mesmo que aparecia nos Estados Unidos, a mesma coisa estava no México. Então, se eu puder conectar esses 3 pontos, ter os líderes sênior da organização alinhados no programa, ter disciplina e as rotinas e os rituais para estabelecer o single source of truth e promover o uso dessa informação, e na mesma intensidade ter a governança para garantir que tudo que está saindo dali tem precisão e tem qualidade, né? É óbvio que tem um lado de change management gigante nessa história, de como que você promove isso, mas isso é um pouco da história aí de alguns anos de Ô, Kleber, e trabalho. com IA dá para ir um passo além depois, que eu estava no conselho do grande varejista e o que os caras entenderam, né? Pô, todo gerente de loja tinha um Power BI lá para fazer análise. E a maioria, cara, não sabe fazer análise. Né? Não são todas as pessoas que têm, né, a sua capacidade de olhar dado, conectar dados e fazer cruzamentos e tal. Por mais que as ferramentas ajudem um pouco, você precisa ter uma visão, né, de como ler os dados. E aí o que a gente entendeu lá? Que, pô, será que não faz sentido a gente usar uma IA para ler essa análise e começar a mandar para o gerente da ponta os outputs, que é, na hora de abrir a loja, olha isso, tira aquilo, tira aquela roupa da vitrine, bota isso aqui, remarca o preço disso, e faz aquilo. Então a gente transformou o dado em informação e depois em ação, que antes era mais difícil, né? Virar sem AI, é difícil você transformar isso em ação. Agora é viável, né, Kleber? Assim, dá para ir para a ponta desse jeito, né? Já fazer todo esse trabalho e entregar faça isso, né? Suas tarefas de hoje. Estamos falando de AI, então, né? Acho que chegamos nesse ponto aqui no papo, fico feliz. É, Cara, só dando uma introdução nesse assunto na minha ótica. Uhum. Eu sou o cara que muito mais falo de AI pela ótica do fazer e menos do hype. Tem uma Isso, boa. narrativa hoje em dia no mercado. AI vai roubar meu trabalho, socorro, nem sei o que isso é, mas tá vindo aí e a gente tá tudo. Eu vou por um outro caminho, né? E eu acho que pro profissional de tecnologia AI hoje já transformou completamente o jeito com que a gente trabalha, desde vibe coding, ganho de produtividade em escala. Uhum. Tem um time aqui na Publicis, já pulando para Publicis, que já usa vibe coding. É mesmo? E isso você primeiro que toda aquela questão de MVP, prototipação, eu nem olho se não foi feito em vibe coding, usando as tecnologias disponíveis hoje. Você tem um monte, né? Um monte. Lovable, você tem Windsurf, você já, né, tem N maneiras de ganhar produtividade usando vibe coding. Segundo ponto que eu vejo, né, na área de tech e dados, limpeza de dados, harmonização, projeto de MDM, essa parte de LLM, ela cai como uma luva, né? Eu lembro de uma parte de modelagem de dado que a gente tinha na ABI. Imagina que você captura o dado do consumidor e você não sabe se é. Ele vem todo desestruturado. E você não sabe se é. Vou dar um exemplo de um campo. É, é, masculino, feminino. Aí você vem um que está escrito M, F, masculino, feminino, qualquer outro. Homem, Homem, moça, mulher, mulher. ou se eu me identifico Cada um imputa de como algum jeito. LGBT cara, hoje, ou puta idade, às vezes se você não trava campo numérico, recebe um monte de coisa que não vale. Profissão, sem padrão. Cara, a AI hoje tem o poder de ajudar muito o time de tech e dados em
organização de dados, isso é bizarro, assim, né? Uhum. No-brainer. O que você levava anos para poder arrumar, hoje você consegue acelerar e você termina trabalhos que levariam meses em semanas. É bem interessante. E aí, pulando para esse outro ponto, né, que você mencionou, né, de toda essa parte de AI para prescriptive Analytics, fez um trabalho muito legal lá e eu estou acelerando muito isso aqui no Grupo Publicis. Eu vou colocar minha camada nesse ponto que você falou, minha contribuição, né? Aham. Então, com certeza, hoje a AI já tem um papel enorme nessa parte de interpretar dado e já colocar recomendação. Só que tem uma coisa que eu aprendi colocando isso em produção, que AI ainda. As pessoas acham que AI é barato, né? Então você paga por token. Melhor é você fazer um trabalho colocando AI. Não necessariamente vai ser mais barato. Aham. É, eu aprendi um ponto colocando esses projetos em produção. AI, nesse contexto que você falou, Gustavo, eu acho muito custoso. Eu acho, inclusive, até um problema você fazer isso para quem, com o usuário, quem vai usar, de você a permitir que a AI responda a perguntas extremamente táticas e operacionais. Então, qual que é o click-through rate da minha campanha? Qual que foi o reach da campanha? É muito melhor você colocar e incentivar o usuário a fazer perguntas que vão para o caminho de qual é a performance da minha campanha. E aí você Legal. sentar com o seu time e estruturar frameworks que respondem aquilo com começo, meio e fim. Então você colocar AI para resolver problemas extremamente táticos e operacionais, eu sou contra. Então eu olho e falo, puxa, cara, isso daí você coloca um Power BI aí, ou coloca, né, um KPI na tela, é mais rápido para o usuário. Agora, você estruturar um framework de pensamento, e aí você embutir isso dentro da sua inteligência, dos seus prompts, etc., para responder coisas com profundidade, isso eu acredito que é o futuro. Eu acho que vai chegar num momento que esses Sim. módulos de interpretação vão ser meio commodity e vai ganhar quem tiver o melhor pensamento de resposta e a organização da solução, né? Hoje eu já Ô, estou Kleber, trabalhando muito mas nisso. alguém me. Eu vi esse case, aí você me diz se ele acontece ou não de verdade dentro Aham. da Ambev aqui no Brasil, né? Hoje, o pequeno varejista, na hora de fazer um pedido, a, a Ambev já fala o que você tem o que você deveria pedir. Eu estava O... outro dia no Boticário e eles me falaram a mesma coisa. Hoje, na hora da franquia fazer o pedido, já vem uma indicação, ó, baseado no seu fluxo, no seu histórico, na sua região, onde você está e tal, é isso aqui que você deveria comprar. Né? Porque o problema do varejo é que se você errar nisso, você fica com estoque perecível às vezes, ou Perfeito. roda, você tem que queimar, né, margem e tal. Isso acontecia mesmo ou não? O Algocel, né, que é o algoritmo de vendas, isso já é uma coisa que é praticado até em várias indústrias, né, você já tem a recomendação ali do mix ótimo, né, na relação de venda. Eu acho que a gente está indo agora, e aí, Gustavo, não tô, para mim isso já é um problema mais resolvido, né, o Aham. algoritmo de venda. Para mim, o ponto que a gente está discutindo agora é o seu cliente ele usa a sua plataforma para fazer perguntas que têm uma complexidade até maior, que, cara, esses são os produtos que eu vendi o mês inteiro. Eu tô com problema de caixa, como que eu resolvo? São perguntas de grandeza, Isso. né? Você tem que Você fala, conectar muita coisa, né? é. E esse foi o trabalho que, é, quando eu fui para Estratégia e Insights na ABI, eu comecei a desenvolver, né? Poxa, fazer como que a gente responde usando AI, perguntas com uma natureza de conexões de múltiplos datasets. Então, imagina Nielsen e Kantar, você plugar esses dois universos que falam de mental availability e physical availability. Como que você faz uma pergunta que você vai olhar que você está com um problema de saúde de marca e quando você vai ver, isso está conectado em distribuição, né? Então, o caminho analítico de análise
é um caminho mais complexo. Aí você já tem o time de insights, já trabalhando mais com vendas, desenhando essas respostas. Hoje aqui na Publicis, nós temos iniciativas e esse é o grande motivo, né, de eu ter, pô, qual que é o meu próximo passo? O Pedro, até na minha decisão de próximo passo de carreira, que é meu mentor e sempre me provocou, pô, Kleber, o próximo passo tem que ter duas coisas importantes, né? Quem vai ser seu chefe? Então, a Gabi Onofre, minha grande chefe, é uma pessoa inspiradora pra caramba. Então, esse foi o primeiro passo, né? Eu vim pra Publicis Que escolher legal. um líder que eu tivesse admiração, e ela é uma grande profissional, uma pessoa que passou por tech, liderou marcas grandes, é uma grande CEO aqui do grupo no Brasil. E o segundo é uma empresa que eu conseguisse colocar em prática meu conhecimento de dados e tech. Então, quando eu vim para a Publicis, é uma empresa que investiu 10 bilhões de dólares nos últimos 10 anos em tecnologia e dados, aquisições de Lotamé, Epsilon, da Sapient. Então, é uma empresa riquíssima, um ecossistema rico. Quando a gente fala desse ponto de AI, nós já temos plataformas resolvendo grandes problemas dos nossos clientes, que as perguntas não são daquelas mais triviais, né? Que é Aham. qual que é o meu melhor mix, por exemplo, de criatividade que eu tenho que colocar na rua. Você já tem perguntas né? Você já entra em frameworks de, por exemplo, decisões de categoria, de quais são os novos consumidores que eu tenho que trazer para o meu negócio, quem que eu tenho que promover e pegar da concorrência, e quem que eu tenho que ajudar a crescer categoria que hoje não consome a categoria que eu tenho que recrutar. Então você tem perguntas grandes aí que a gente com tecnologia está trabalhando bastante para resolver. Uma plataforma chamada até Core AI, que é a nossa grande plataforma que conecta todos os processos do marketing, né? Traz automação e inteligência. Não, super legal. Ô, Kleber, eu sou um cara que sempre fui, na verdade sempre não, né? Mas aprendi muito com o Gustavo de que, cara, os dados são rei. Né? Tem uma frase que eu gosto muito que é In God we trust, all others bring me data. É Porque se a isso. gente for discutir opiniões, desculpa, mas eu prefiro ficar com a minha. Mas, cara, eu gosto sempre de tentar, de certa forma, desconstruir isso. Porque tem até um livro que diz que os dados podem, não só podem, mas como mentem também. E como não cair na armadilha da correlação com a casualidade? Por quê? Né? Não é porque tem mais filmes do Nicolas Cage que as pessoas morrem mais por afogamento. Então, assim, quando a gente coloca muita coisa junto, assim, né, e num nível, de repente, inclusive global, como que você teve experiência, como que a gente faz para que aquela informação ela realmente seja verídica e a gente não tome decisão estratégica baseada em algo que, cara, de repente uma inteligência artificial interpretou e que aquilo não é realmente a realidade? Pedro, essa pergunta, ela é maravilhosa, cara. Eu te agradeço demais, porque é uma pergunta que vai provocar os conceitos mais profundos da disciplina do capítulo de dados, né, na jornada de qualquer profissional de tecnologia e dados. Na IBI, eu discutia muito com a Rose, que era minha chefe quando eu estava em Estratégia e Insights, a questão do quem é o subject matter expert daquele dado. Esse profissional numa organização ele tem um valor enorme. E aí eu vou conectando as pontas do que você falou, né? Então esse profissional, ele tem profundo conhecimento daquele dado e ele consegue inclusive entender quando que você está esticando demais a corda e quando que você está fazendo assumindo coisas que são plausíveis. Então eu vou dar um exemplo que, né, não foi à toa que eu falei de Cantar e Nielsen. Muitas vezes, e aí eu vou dar um exemplo concreto. Eu quero fazer uma correlação de ROI de marketing com brand power. Então você está linkando essas duas coisas, né? O KPI de brand power, ele é um KPI que a gente abominava de usar nesse tipo de correlação, porque ele é um slow moving metric, é um KPI já modelado, então você está fazendo modelado do modelado. Aí a gente começava a decupar isso, falar, não, você tem que ir nos drivers, você tem que falar de saliência, meaning, difference, e aí começava a descer e trazer o subject matter expert daquele assunto para poder guiar os estudos. Existe uma outra questão também que envolve, essa sua pergunta, ela tem uma natureza de pessoas. Muitos times que nós trabalhamos, quando o time de ciência de dados ele está desconectado do time de negócio, você vai encontrar muito esse problema. Que o cientista de dados modelou
não fala com o negócio. Então, aí ele apresenta, fica frustrado, porque a pessoa de negócio olha e fala, cara, isso aí não tem pé Faz nem sentido. cabeça, não faz sentido nenhum. É, tem uma questão também da disciplina de ciência de dados, da questão de feature engineering, como que você toma os cuidados quando você começa a modelar. E hoje a gente tem profissionais que, poxa, são excelentes. Eu já trabalhei com profissionais que você olha e fala, pô, esse cara tem um lado estatístico, uma formação estatística maravilhosa e a formação técnica de modelagem, de ciência de dados também maravilhosa. Então, esse é o melhor dos dois mundos, mas você ainda tem um ou outro. Você tem profissionais que têm uma bagagem estatística fenomenal, mas não tem o lado da ciência de dados e tudo, toda a questão de machine learning, toda a prática, AI, etc. E vice-versa, você tem profissionais de ciência de dados que entendem tudo do como que monta o algoritmo, etc., mas tem uma deficiência na parte estatística. Então, esses são cuidados importantes, né? Então, o negócio tem que estar próximo, você tem que ter o subject matter expert, você tem que ter a estatística e a disciplina de dados na parte de ciência de dados conectadas, tem que tomar esses cuidados. Isso tudo faz parte de um bom programa de governança, né? Quando você fala de ciência de dados e a parte analítica de Advanced Analytics em qualquer empresa, isso é muito importante. Então, eu te agradeço, que a pergunta é excelente. Não, muito boa mesmo. E até para fazer teste, né? Assim, tem muita empresa que não sabe testar hipóteses, né? O cara testa de um jeito que só tem o A, não tem o teste AB, né? Não tem o B. Mas eu estou testando em relação a quê? Por que deu errado? Deu certo? Por que deu errado? Por quê? E aí tem muito o lado do viés também, né, Kleber? Assim, o viés humano de eu quero fazer um teste para comprovar o que eu quero, para provar que o que eu quero falar tá Sim, certo, né? sim. Porque você que é o cara de dados aí com o seu time, vocês têm essa capacidade de tirar essa. Não tirar totalmente, porque eu acho que é difícil, né? Mas tirar muito do viés de querer comprovar alguma coisa, né? Mas o pessoal de negócio tem muito disso, né? Assim, quer fazer um teste para provar que aquilo que ele está falando tá certo, né? E se o teste der errado, ele ainda pode repetir. Fala, não, então faz outro, pô, não pode. Deu Ô, diferente do Gustavo, que eu penso. esse ponto, pô, bacaníssimo se a gente trazer isso para discussão. Tem um livro que eu recomendo fortemente, né? Chama Think Fast and Slow, né? Uhum. E esse foi um livro que me abriu os olhos de uma coisa que você trouxe, né, Pedro, é, eu acredito em Deus, para todos os outros mortais, venha com os dados, né? Então, o livro Think Fast and Slow, ele fala muito desses dois lados do cérebro, né? Do lado que você tem aquele gut feeling, que você tem toda, todo o que o cérebro aprendeu, né, ao longo da sua carreira, e você tem todo o lado matemático, o lado lógico, né? Ah, nesse livro é um livro bacana que me abriu os olhos sobre a importância dessas duas coisas andarem juntas. Então, às vezes você vai ter um grande profissional que tem uma experiência enorme de mercado, que vai ter uma hipótese, e aí o lado lógico, racional, a gente ajuda aquilo a formatar o A/B testing e ver se aquilo realmente se comprova, né? Agora, pô, Gustavo, você trouxe uma coisa que é fato, né? Tem muito experimento que não tem rigor estatístico. Uhum. Então, não tem rigor no processo amostral, não tem rigor com validação de negócio, e aí acaba entrando em terrenos que muitas vezes você vai tomar decisões que não fazem muito sentido, mas E você tem esse que ter livro uma foi um livro que me estrutura de ajudou. governança, assim, dentro da empresa, com muita transparência, porque isso depende, às vezes, também do poder organizacional que aquele cara tem, né? Tipo assim, cara, eu não posso mostrar que a minha área não faz sentido, entendeu? E que IA vai acabar com a área de suporte. Pô, eu tenho que achar alguma estatística que me fala que tem gente lá no suporte, tô chutando aqui, mas né, faz sentido, e aí o cara cria hipóteses para meio que comprovar alguma coisa que ele quer enviesar, né?
E várias estratégias corporativas foram para um caminho ruim por causa de decisões de alguma pessoa que queria manter o poder, o headcount, ou, né, tem um jogo por trás ali do mundo corporativo, que ele não é soldado puro, né? É muito o que eu quero provar aqui, e às vezes tem o cara quer provar porque tem algum ganho. Mas, o Kleber, dentro do mundo da publicidade, você está há quase um ano aí. Sim. Como é que você está vendo o impacto de tecnologia, dados e IA num mundo que já foi impactado muito? Eu acho que o digital já transformou muito, né, esse mercado. Assim, era um mercado muito criativo. Eu sou formado em marketing na SPM, e pô, na minha época era coder, era criação, era criatividade, não tinha engenheiro no marketing, não tinha ninguém que falava. Tanto que tinha, né, a piadinha de que não, eu sou de humanas, né, não sei fazer conta e tal, porque, cara, você não precisava, você tinha que ser cabeça aberta, pensar fora da caixa. E aí o marketing vai para um outro lado, de repente. Eu fui sócio de uma agência grande que chamava Raccoon, virou Monks, né? A gente vendeu ela Conhece bem. S4. E eu sou sócio fundador lá. E, cara, só tinha engenheiro, os meninos de São Carlos, lá da UFSCar, né, e tal. E aí, putz, aí vem um outro mundo. Agora, a gente está nesse mundo onde, pô, a IA pode te ajudar também na criação. Você tem os dados para te ajudar a pensar de maneira mais assertiva. Mas quem é o profissional que está aí dentro? Como é que está o ambiente interno hoje de um grande player como vocês? Como é que vocês veem isso? Como é que você conecta tudo isso, o criativo com o analítico, com o engenheiro, com o cara de dados, e faz virar um negócio que gera resultado para um cliente? Sim. Né? Pô, Gustavo, primeiro te parabenizar, né? O case da Raccoon é um case Foi massa, viu? muito legal. Acho que tem uma discussão grande, né, desse modelo, dessa pergunta, dessa provocação que você traz, que é o seguinte: a mudança de uma. Primeiro, né, eu quero largar esse assunto falando que eu amo o time de criação. Uhum. Porque tem um lado que a engenharia não alcança. E quando você consegue unir a engenharia com as mentes criativas, é onde você destrava mais valor. Eu tenho isso como crença. Muita coisa que eu fiz, a gente não alcançou o resultado que a gente queria, mas quando você coloca o time de criação junto, aquilo cria um sabor, cria um outro tempero, e inclusive as ideias começam até a se expandir, né? Agora, é fato que dentro desse universo que a gente vive hoje, em que dados e tecnologia está presente em quase tudo, você começa a ter uma mudança. Por exemplo, você tinha antes o diretor de arte. Hoje você tem o papel do engenheiro de arte. Que ao Olha, invés do diretor de arte, você ter o cara que cria o craft daquela peça criativa, você já traz conceitos da área de tech e dados, como design system, né, para a isso. criação de peça em personalização em escala. Então, eu vou Olha fazendo alguns isso. paralelos Aham. aqui, né? Você tem o profissional de insights que muitas vezes usava dado de pesquisa para poder montar, né, uma narrativa e achar a estratégia, etc. Hoje, por exemplo, o Grupo Publicis, nós temos a Epsilon, que é uma plataforma que tem 103 milhões de consumidores conectados. Então, quando eu vou montar uma análise dessa, a quantidade de informação de comportamento que eu tenho para montar um estudo é muito grande. E é baseado, inclusive, em comportamento online. Então, para uma campanha que você tem que ter desdobramento de audiência, sabendo muito bem como as pessoas se comportam, muda muito. E aí começa a aparecer a figura dentro do time de insights do cientista de dados que opera dentro do time de insights, assim como tem um engenheiro de arte, né? Você começa a ver uma questão muito grande, uma discussão muito grande de ganho de escala, em que as empresas querem, como tem à disposição toda essa máquina de A/B test, querem escalar isso, entender o que funciona para trabalhar do jeito mais otimizado possível. A gente consegue fazer hoje, aí tem uma agenda que eu sou fã demais, Gustavo, assim, como é bom estar vivo em 2025, cara. Você olha e fala assim, pô, isso é bom demais, cara, eu esperei muito tempo para chegar até aqui.
que é você poder, como profissional de tecnologia de dados, trabalhar com os times comerciais e realmente trazer o que funciona pela ótica de venda Olha isso. também. Então você fala, poxa, eu tenho hoje maneiras de criar uma campanha, desenhar toda essa questão de audiência, colocar toda essa personalização em escala, ativar, distribuir o conteúdo e no final medir se as pessoas estão indo comprar mais, seja nos canais offline ou nos canais online. Toda essa discussão de atribuição hoje poxa, é muito bacana, né? Porque daí conecta o meu ponto inicial de ter esse drive de resultado. Isso para mim vale ouro. Você poder sentar com o cliente e falar, poxa, isso é o que funciona, isso é o que dá resultado, é onde a gente precisa investir o dinheiro. Isso é muito bom. Kleber, para a Então, parte de criação, porque você estava contando ali, né? Assim, antigamente, pô, tinha, né, criação dos estúdios gigantes, você tinha que parar, às vezes, a Avenida Paulista, fechar tudo para gravar um comercial 5 horas da manhã, né, sem ninguém e tal, aquele negócio de luz, gente pra caramba. E hoje você tem capacidade, eu não sei, assim, não sou especialista nisso, de fazer já comerciais usando, ou pelo menos cenas, né, usando AI. Isso já é usado assim em produção ou não? É mais para prototipação? muito Estou usado. pensando mesmo, assim, criação Sim, sim, sim. do conteúdo. Muito usado, Gustavo. Olha, O que grande legal. ponto aqui, que eu acho que é legal a gente explorar nessa perspectiva, é o seguinte. O, Uma vez um cliente me fez uma pergunta, e ainda bem que eu gosto de ler bastante, acho que parte da minha função aqui é me preparar, né, para transformar o negócio dos nossos clientes. Então, eu leio muito, estudo lá de fora. Foi ótimo ter passado 10 anos em Nova York, ter acesso a coisas que eu nunca imaginava que eu teria, né? Aí tem um report, inclusive da Nielsen IQ, que fala o seguinte, que a percepção é um relatório recente, tá? Que Uhum. foi soltaram no fim do ano passado. Que vou explorar primeiro essa ótica com você aqui. A percepção do consumidor para conteúdo gerado por AI não é muito boa. Uhum. Os consumidores ainda assim acham, se sentem, não vem qualidade, muitas vezes a marca perde consistência com aquele crafting que ela tinha na criação. Então, a gente ainda não está pronto, né, para pegar um conteúdo, a não ser que você anuncie, olha, né, como uma coisa quase que de inovação. Isso aqui foi Isso. criado, É. né, por AI, mas aquele trabalho de dia a dia que os consumidores estão acostumados a ver, essa marca é sobre isso, tem uma consistência, tem um crafting, tem alguém pensando nisso, você colocar 100% AI, hoje existem estudos que inclusive mostram que o consumidor gera estranheza, a percepção do consumidor não é boa. Então, acho que esse é um ponto importantíssimo para as marcas se atentarem. Agora, o segundo ponto, quando fala de toda a automação e produtividade em estúdio, poxa, isso com certeza, cara. Hoje eu tenho minha sócia aqui, aqui no Grupo Publicis, a Tato, que ela é a presidente do grupo de produção, né, do PXP. Então, a gente já usa muito em escala, Que deve todo aquele ter um ganho trabalho de de tempo e recurso, né? Fica muito gigante. mais, né, E dentro, depois lógico, dentro de uma. Isso. na parte de distribuir, Gustavo, hoje o AI já te ajuda a pegar o conteúdo que ele é widescreen, colocar em formato para Botar pro celular, isso TikTok, botar pra. formatar, cara, você já não perde tanto tempo, retocar às vezes imagem que você tinha um puta trabalho, você já tem AI, então AI já está presente. Agora, tem uma questão também, que é o meu último ponto nesse tópico, muitas empresas perguntam, né, poxa, o que que eu uso aqui para poder produzir conteúdo? A minha resposta é sempre a mesma e consistente, aquilo que o seu time jurídico te permitir, né? Porque hoje tem tanta coisa à disposição que eu já tenho empresa que, poxa, às vezes sofre processo, usei o modelo XPTO que foi treinado em cima de uma série de imagens que não tem autorização, tem uma questão É de isso. copyright, Aham. discussão, então, quando as pessoas me perguntam isso, eu falo, olha, a gente podemos discutir isso, e tem bastante coisa para aplicar. Porém,
o time legal tem que estar na mesa para a gente não ser irresponsável com o negócio, né, e tomar Sim. decisão sem alinhamento e respaldo jurídico, né? Show. Maravilha. Kleber, uma coisa que eu estou super curioso, né, e aí eu já vou meio que emendar uma coisa com a outra. Porque depois de, se eu não me engano, foram 15 anos, né? Bev, você fez uma transição, agora está quase um ano na Publicis. Cara, como que foi esse move? E aí, já emendando na pergunta, como que é, de repente, esse shift de posição no sentido de, cara, eu sou primeiro o cara que contrata a agência e agora eu estou do outro lado do balcão, eu sou o cara que Tomando estou tentando porrada vender. Exato. Você Vender dava os meus porrada, serviços. aí agora você. Agora... O Pedro avisou que ele tinha um arsenal meu de pergunta, né, cara? Pô, eu amo essa pergunta. Pô, Pedro, o meu ponto de vista, eu já fui, né? Eu já fiz esses movimentos várias vezes na minha carreira. Algumas considerações. Está do lado do cliente, você tem que saber pedir. Você tem que ter visão estratégica. Isso na Ambev, na EBI, poxa, é uma escola, né, de planejamento de 5 anos, um ano, estratégia, você colocar meta. Então lá, por si só, a organização já é estruturada para você saber pedir, brifar o parceiro e deixar o parceiro trazer as respostas, né? Inclusive, muito treinamento eu tive na ABI sobre isso. Agora, você tem limitações operando dentro de uma organização por questões até de foco, você tem que focar na parte comercial, então não é muitas vezes sua obrigação testar e explorar, né, inovação do jeito que é desse lado do balcão, né? Então o movimento primeiro foi proposital. A Gabi, que é a minha chefe, veio, né, de cliente também. Todo o grupo do board nosso do Publicis Group aqui no Brasil veio de cliente. Então isso foi Olha desenhado isso. por ela. Então Legal. ela é pensado, né? Porque acho que parte do princípio você ser cliente para pensar como cliente, poder ajudar. Agora, tem um lado que é muito legal, Pedro, que é muito legal, que depois de 15 anos de ABI, toda a experiência que eu trago na bagagem, você poder juntar e ter a liberdade de olhar para aquele negócio e falar, poxa, aqui é meu dever, né? Pensar em algo que vai resolver este problema do meu cliente. Então, isso para mim é muito prazeroso, cara. Não, assim, o tá na Ambev foi excelente. Poxa, tem aquela coisa de, pô, entreguei resultado, ver a organização crescer, ter gente inteligente. Tá desse lado do balcão, tem um lado de você poder criar, né? No que é uma agência, tem isso como core, né? E a criação, a criatividade, ela permeia todas as áreas de uma agência. Então, vai de dados, tech, produção, o time de planejamento estratégico. Então, isso, cara, pro ponto que você me perguntou, me dá um tesão gigante, cara. Me dá uma energia muito boa todo dia quando eu acordo de manhã e falar, pô, hoje eu tenho a oportunidade daquele cliente. E a gente, ainda bem, né, que o Grupo Publicis trabalha com clientes grandes, clientes muito importantes para a economia brasileira, clientes que têm performance, né, como uma coisa central, você poder participar disso. Para mim, isso não tem preço, assim, de eu poder trabalhar com diferentes indústrias. Então, foi uma transição pensada, né? E eu vejo, é muito prazeroso para mim acordar de manhã, poder discutir com liderança sênior de cliente, como que a gente vai resolver problema, com parceiros também, né? E sem Meta, dúvidas você é mais Google. ouvido, né, Cleber? Porque você já viveu Ah, isso também, sim. né? Então acho que Sim, isso sim. Você contribui. conhece, né? E eu acho que toda a sua É. trajetória, né, de, cara, primeiro tecnologia, depois Martech, aí depois estratégia, insights, aí até chegar na parte da agência, foi um caminho super natural, mas que foi te dando casca e que hoje você aciona essas gavetinhas o tempo inteiro para poder, no final das contas, né, poder entregar algo que possa fazer sentido para o cliente. É, é, e até dentro você falou das gavetinhas, né? Eu acho que isso faz muito parte hoje do profissional de tech, né? Tem muito profissional que é especialista naquele assunto específico de tech. Ah, eu entendo da engenharia, etc. Esse é um ponto que eu investi muito na minha carreira, né? De como que eu falo de tecnologia, mas pela ótica de negócio. Então, trazendo bagagem de insights, isso é onde eu consigo destravar valor. E é Legal. o grande ponto que eu foco nas conversas com os Excelente. clientes.
E eu sento lá e falo, ó, vim aqui falar de negócio. Vamos falar de negócio. Como que a gente aumenta revenue, margem, volume. Então essa é a conversa que eu gosto. Ô Kleber, você que, pra gente fechar aqui esse papo que tá massa, mas infelizmente tá cheio de insight, infeliz. Posso ser o caderninho aí, tá cheio de coisa. Mas ô Kleber, você é um cara de tendência, assim. Você falou que se você lê muito, você precisa, né? Na sua área, você tem que estar acompanhando o que está acontecendo, o que está vindo, o que tem de novas tecnologias, como é que olha para o dado, como é que conecta com o cliente e tal. Pensando, e a gente sempre pede para você tirar o chapéu da empresa, tá? Para você não ter responsabilidade nenhuma para depois eu falar que a publicista está falando isso e tal. É você, pessoa física. Para onde o mundo vai caminhar, assim, imaginando, e aí o cenário até 10 anos, para também não ter compromisso nenhum, você tem que acertar, tá? É muito mais para a gente entender um pouco da sua visão, assim. Você fala, putz, cara, daqui 10 anos, como é que vai ser esse mundo da comunicação, da publicidade, dos dados? A gente vai vender nosso dado? O Facebook, a Meta vai pagar para ter meu dado ou não? Ou, né, como é que você acha que vai funcionar? Inclusive, aí da visão do consumidor, mas da visão também cliente, agência. Como é que vai ser essa relação multi-redes, multi-redes sociais? Como é que você acha que vai ser, que o mundo vai caminhar? Ô, Gustavo, essa pergunta é interessante, né? Então eu como, né, na pessoa física, como você falou, tem uma camada importante que eu quero trazer para essa sua pergunta, então. Eu faço psicanálise já há algum tempo. Isso é importante até para essa resposta. No processo de psicanálise, existe uma frase ou um pensamento de Freud que Freud fala que a arte está muito à frente, né, da psicanálise, né? Então, se você olhar as manifestações de tudo que a gente tem em relação à arte, né, isso diz muito. E se você, a grande maioria, alguns o final é trágico mesmo, né, mas a grande maioria dos filmes e do que é colocado quando a gente fala de inteligência artificial, quando a gente fala desse futuro, na grande maioria, o ser humano prevalece. Então, sou fã de Matrix. Cara, as máquinas tentaram Verdade. tomar, mas no final deu certo. Uhum. O Exterminador do Futuro. Veio aquele robô tentar matar a gente, tararara, mas no final deu certo. Você pega os Jetsons, que é um desenho, as máquinas, elas estão sempre como suporte do ser humano. Então, primeira coisa que eu acredito que vem do meu processo de psicanálise é olhar e imaginar esse futuro, né? Como que vai ser? Então, eu acredito que a gente vai ter muito suporte da máquina, né? Eu olho a máquina como um assistente, como uma extensão. Eu tenho um discurso otimista em relação ao futuro. Eu prefiro que seja assim. Uhum. Eu acredito que a gente, esse discurso do medo, que meu, a máquina vai matar todo mundo, vai deixar todo mundo desempregado, é um discurso para mim passivo. Eu não topo isso na minha vida. Eu gosto de ter atitude, né? A gente falou sobre atitude hoje, né? Então, nós profissionais de tecnologia, nós temos responsabilidade. A gente tem que ser responsável pelo futuro que a gente está desenhando, né? Então, eu vou entrar agora num segundo ponto falando de responsabilidade. Eu não tenho dúvida que a inteligência artificial já está automatizando e tirando algumas camadas da sociedade em que você tem profissionais que faziam aquele trabalho e foi assim durante muito tempo, né? Se olhar historicamente, eu trabalhei na NEC, na japonesa NEC, foi Sim. meu primeiro emprego. Uhum. Eu lembro naquele ano o SAP entrando e sendo implantado na NEC. O ano era de 1997. Nossa. E aí a implantação de SAP. E aí eu lembro que a implantação do SAP, eu tenho essa imagem até hoje de vários colegas colocando suas coisas nas caixinhas, né, e sendo desligados, porque agora você tem um ERP que faz toda a automação. Então, essas ondas na minha cabeça, elas vão acontecer. Então, isso conecta com o segundo ponto, que eu acredito que as pessoas têm que buscar treinamento, educação, todos os profissionais. Eu acho que o nosso governo dos países também tem um papel importante em prover, né? A gente falava muito disso de acesso digital, políticas de acesso digital, de inclusão digital, né?
Então isso acho que tem que ser tópico e tema. Eu tive o prazer de ir para o Vivatec, que é um evento do Grupo Publicis que aconteceu em Paris, para vocês terem uma referência. É um evento que é como se fosse o CES, que acontece lá em Vegas, né? Então na Europa, é um paralelo aí, mas muito mais uma cultura europeia. O Grupo Publicis ele é sócio desse grande evento, né? E lá eu participei, né, de uma conferência que estava o Macron e o Huang da Nvidia, né? Uhum. E eu esqueci o nome dele, cara, mas é o CEO da Mistral, né? E os três discutindo coisas como a AI, como a França está encarando AI, essa questão das farms de AI, né? Fazenda Sim. de AI, que é todo baseado em chip, que tem que ter agora grande discussão sobre eletricidade, etc. Só que lá você vê o presidente, né, discutindo isso no nível presidencial. Aqui a gente ainda está em embrião nessas discussões, mas então, para o segundo ponto, uma preocupação grande de inclusão dos profissionais, de pessoas que não têm acesso a isso com treinamento, a gente tem como obrigação, né, trazer essa inclusão para esse ponto. E no terceiro, cara, para eu fechar, eu acredito que no fim do dia, e aí tem aquela questão do Elon Musk, ele fala sobre a renda universal, né, É. daquela renda universal. Eu acho que é muito fácil no discurso, né? Mas acho que no dia a dia eu não queria, né? Pô, tudo bem, eu já sonhar. Eu tenho uma visão muito mais né, ativa puxa, De o que a gente tem incluir que a fazer? galera e trazer É a turma pro isso. jogo. É isso. E nesse processo, se a nossa vida como profissional, ser humano, for facilitada, a nossa vida ficar melhor e que isso também ajude a acabar com pobreza, que ajude a acabar com trabalhos que, poxa, hoje, é, cara, beirando escravidão, né, cara? Beirando aquilo que você fala, pô, o ser humano não deveria trabalhar nisso, o ser humano deveria viver uma vida digna, com acesso a tecnologia igual a todo mundo, ter uma vida bacana e toda essa questão das máquinas nos ajudar e isso democratizar ainda mais o acesso a recurso, né? Eu penso muito com essa visão. Tecnologia para mim tem que ajudar, cara. Eu tenho uma visão otimista e é para esse lado que eu vou. Assim, eu não gosto de falar. Ah, outra coisa, eu tive o prazer de falar com o Kevin Kelly num evento da Meta e foi muito legal. Ele é o founder daquela revista Wired americana Isso. que eu tenho coleções, né? E aí, cara, Clássico demais. quando terminou a palestra dele falar de AI, porra, aí ele tava lá almoçando sozinho, é óbvio, né, cara? Eu, como um bom nerd, peguei minhas coisinhas e sentei do lado dele para bater papo, né, e trocar figurinha com ele. Então, ele mesmo, gente, no papo, né, foi muito legal aí, trazendo para essa sua pergunta, ele falou da questão que a gente está explorando uma parte, né, que é o Large Language Model. Tem toda a parte do Large uh, Physical Model, que está discutindo muito agora como que é representada a parte física, né, dos objetos e o ambiente que a gente circula e interage. E ele falou, pô, a gente não está nem perto de falar do Large Emotional Model, né? Que é um modelo de AI que consegue emular as nossas emoções, né? Caramba. Então, e mesmo o Large Language Model, a gente está embrionário, né? Um negócio que, poxa, ontem eu vi o CMO do HubSpot, ele postou um negócio que eu chorei de rir, que era assim, chat GPT, eu tenho essas berries aqui, e eu tenho alergia a berries e eu acho que elas não são envenenadas. Sim, você pode comer berries e tem outras 10 coisas que eu posso te listar que são venenosas. Aí o cara escreveu assim, chat GPT, eu comi o berry. Eu acho que ela estava envenenada, estou passando mal. É verdade, berry tem veneno. Aqui são outras 9 coisas. Então é algo que ainda, É isso né, mesmo. não tem uma base super sólida, né? Exato. Então, dentro dessa questão de AI, cara, o futuro, quanto mais eu sei, menos eu sei, mas pelo menos eu tenho Uma visão uma linha de, otimista.
É isso, uma linha de pensamento que é por onde eu me coloco como corresponsável, não como um cara passivo nessa discussão, né? Muito bom. Pedro Filizola, foi top, hein? Ó, que isso, muito Mas você legal. A nem gente vai dormir passou. hoje, feliz. Não, meu caderninho tá cheio de anotação aqui. Nós passamos desde Scott Galloway, que eu, Gustavo, a gente é fã também, por Freud, por sair da zona de conforto, atitude. Muito legal você também citar os seus líderes que fizeram parte da jornada, viu, Kleber? Isso mostra gratidão, humildade, sonhos Sim, realizados. Então, cara, foi um papo espetacular. Sem Que dúvida, acho que a nossa agradeço audiência demais, sai gente. impactada. Agradeço aí o convite de vocês, prazer. Obrigado aí, acho que a iniciativa de vocês é maravilhosa, colocar, e acho que tem esse papel mesmo, né, que foi da gente ser responsável, trazer a liderança, né, para discutir os assuntos que estão em pauta e a gente tem que discutir mesmo. Ô, Kleber, a gente quer trazer aqui gente que está botando a mão na massa, que está vivendo o desafio, que tem história. Por isso que a gente sempre pede para que o nosso convidado traga a sua história, porque a história tem uma riqueza que é única, né? Não tem, ninguém copia a sua história. Alguém pode querer copiar, às vezes, uma coisa que você faz e tal, mas o que você passou, tudo que você viveu é seu, o do Feliz é dele, o meu é meu, cada um tem a sua vida, cada um tem as suas batalhas Uhum. e elas são únicas, né? Então, essas histórias são muito legais, tem muito aprendizado e você foi super legal com todos nós aqui, com todo mundo que está ouvindo também, porque você compartilhou muita coisa de, como a gente fala aqui, eu infeliz, de kimono aberto. Você É isso. jogou, cara, jogou limpo, falou o que é, o que pega, o que não pega, o que você aprendeu, com quem você aprendeu. Então, acho que foi uma aula aqui de MBA em 1 hora. E, Kleber, eu te agradeço muito, viu? Foi incrível. Tenho certeza que as pessoas vão sair diferentes depois dessa conversa, inclusive nesse final, onde você trouxe uma visão positiva em relação à IA, porque muita gente tá desenvolvendo pânico, inclusive, Ah, em sim. relação a isso, né? Tudo que é novo, toda nova tecnologia, ela causa isso e precisa das lideranças terem responsabilidade, como você falou, para construir esse futuro que não seja um futuro ruim para a humanidade, que seja um benefício, né? Que seja como a eletricidade. A Esperamos. eletricidade foi É bom, isso. ajudou todo É mundo, isso. né? Então é isso. Pessoal, se você gostou desse bate-papo, passe para frente, compartilhe. Eu tenho certeza absoluta que se você compartilhar isso com várias pessoas que você conhece em negócio, em tecnologia, dentro de empresas, empreendedores, alguma pessoa vai se sentir impactada e vai te agradecer por isso. Então não seja amarrão de ideias, amarrão de só eu vou saber o que o Kleber falou. Não, passe para frente, compartilha. Eu tenho essa convicção de que quando a gente compartilha, a gente ganha muito, quando a gente ajuda o próximo. Um abraço e até a próxima. Valeu, gente. Valeu.